pessoal, e aí, tudo bem? Isso, o AgroUrbano mais uma vez veio para a rua. A nossa ideia é sempre buscar histórias e também empreendimentos ligados ao agronegócio e também à gastronomia. Hoje a gente vai conhecer a Mutu. É uma plataforma, uma loja multimarcas que oferece só produtos prêmios. Ela recentemente inaugurou aqui em Porto Alegre e hoje vocês vão conhecer comigo. Vamos lá? O AgroUrbano de hoje tá especial, ele veio para a rua, né? E veio para mostrar novidade. A gente veio até o Mutu, né? Porque o Mutu, ela se identifica muito com o AgroUrbano em várias características, mas uma especialmente. Estão sempre em busca das principais iguarias produzidas no Rio Grande do Sul, no Brasil, enfim, até mesmo fora do Brasil. E a gente veio aqui para contar, e a gente gosta muito de contar histórias. E a história do Luiz Marcelo Tebon é impressionante e da Mutu também. Mas antes de a gente conhecer a Mutu, que a gente já viu algumas imagens aí, Luiz, eu queria que tu me falasse um pouco de ti, um pouco desse teu empreendimento, né? Antes da gente começar a falar, contar como é que começou a história, como é que você pensou em fazer o Mutu. Conta um pouco da tua história, como é que você é um cara que parece que tem bastante experiência na área comercial, ligada a um executivo de muitos anos da área de máquinas. Sim. Muito obrigado pela presença e bem-vindo ao AgroUrbano. Obrigado prazer aqui estar nesse momento hoje, tão legal aqui, a gente está há 4 semanas, né, fazendo o aniversário de um mês do Mutu agora. É um projeto que a gente vem estudando há quase 2 anos já, né? Eu venho de outro segmento bastante diferente, né? Eu tenho formação em administração e trabalhei em empresas multinacionais ou representantes de multinacionais no segmento de máquinas e equipamentos. Então, antes de me mudar para Porto Alegre, eu trabalhei 15 anos numa revenda da Caterpillar e tive então a oportunidade de conhecer muitos segmentos de mercado, né? Mineração, construção e toda essa linha de equipamentos, e vim para Porto Alegre para trabalhar numa multinacional alemã dedicada à construção e desenvolvimento de produtos para pavimentação de rodovias. Olha, só não tinha nada a ver com alimentação, né? Bastante diferente. E com um desafio interessante, assim, naquele momento da minha carreira, de ter um crescimento de posição, né? Eu vim para ser CEO da multinacional aqui e com o desafio de internacionalizar essa empresa. Era uma empresa que, quando eu entrei, atuava no Brasil e um pouco na América Latina, e as empresas pares na Alemanha já atuavam a nível global. Então a gente tinha um desafio de internacionalizar essa empresa que ficava aqui em Porto Alegre. E assim foi feito, em 10 anos, né? Foi muito interessante, em 10 anos a gente já atuava, eu digo sempre, no hemisfério sul, né? Então eu cuidava do México para baixo, do continente africano, do sudeste asiático e da Oceania. Viajando bastante. O que por um tempo foi bem legal, né? Deu para conhecer bastante aí do planeta, mas isso para mim chegou num ponto que não estava mais divertido. Aquilo não estava me satisfazendo mais, né? E aquele estágio da minha carreira tinha assim chegado no fim. E eu resolvi fazer uma coisa assim que muita gente fala que faz, e quando eu fiz foi bastante polêmico, né? De tirar um sabático, né? É aquela virada de chave. E é engraçado esse momento, né? Porque todo mundo acha bonito, mas quando você faz, o teu entorno, assim, nem todo mundo aceita bem isso, né? Exatamente. Tu não vai fazer nada e tal, mas isso tudo fez parte do meu processo de descoberta, assim, do que eu queria fazer, né? De como eu podia utilizar aquelas ferramentas que eu adquiri nesses 25 anos, tocando máquinas e equipamentos, mas gerenciando pessoas, finanças, estratégias, planejamento estratégico, implementando filiais, abrindo lojas, né? Como é que eu podia utilizar essa bagagem, mas num outro segmento que me encantasse de novo. Foi maturando aquela ideia. Então, assim se passou 2019, né? Onde eu tomei a decisão que eu queria ir para o varejo, né? Mas até então pensando ainda como executivo no varejo. Certo. Tá? Uma cabeça mesmo
uma coisa assim que hoje eu estou aqui sentado nessa cadeira de empreendedor, mas eu sempre falava que tinha que ser um pouco maluco para empreender no Brasil, né? Hoje, sentado nessa cadeira, eu digo que tem que ser um pouco mais do que meio. E vinha com essa ideia de varejo, né? E aí veio, assim, eu estava andando eu já era do Conselho Mundial da empresa, fazia 10 anos, e eu fui, então, ter uma formação técnica específica no Instituto Brasileiro de Governança e queria entrar no varejo pelos conselhos, né? Pelos boards. E esse era o caminho que eu estava andando depois desse ano sabático, e aí veio, acho que o que aconteceu para muitas pessoas, né? Veio a pandemia. Né? Isso. E aí eu também já tinha entendido que eu já tinha tirado um sabático longo demais, né? E não ia ficar esperando a pandemia passar. Onde que todo mundo entrou num momento sabático também. E a gente, assim, bem ali em março, abril, né? Que a gente discutia aqui no Brasil, é uma gripezinha ou vai acabar a humanidade, né? O que ia acontecer, aquele momento de pânico no geral, né? Nos mercados, porque esse momento é um momento que ninguém se mexe, né? Claro. Porque quando tem crise, principalmente a gente aqui no Brasil sabe o que fazer. E quando tem bonança, a gente também sabe o que fazer. Mas aquele era um momento novo, né? Sim. E aquilo para mim foi emblemático de falar, poxa, eu não vou ficar aqui esperando as pessoas decidirem, não combina comigo, então é a oportunidade de eu ir para o varejo agora pela porta da frente. Vamos lá, meter o pé. E aí eu comecei o que eu trago um pouco da coisa eu sou ainda executivo empreendedor, né? Então eu comecei a definir algumas métricas, já que eu ia ser empreendedor, que me satisfizessem como executivo, né? E assim foi trabalhando, que eu queria varejo, que segmentos no momento de pandemia. Eu tinha uma certeza para mim que eu não queria montar um negócio que estava nascendo numa pandemia, que na próxima pandemia eu tivesse um checkmate, né? Não conseguisse operar. Então eu estudei segmentos que eu tinha preço e gastronomia eu sempre curti muito. E isso que eu ia te perguntar, o que foi que te disse assim, pô, você disse que ia investir no varejo, mas o que te pôde levar da área da gastronomia para esse segmento? Assim? Isso assim, a gente traz muita coisa de casa, né? E eu tenho uma mãe que cozinha muito bem. Vou trabalhar com aquilo que eu gosto, então eu sempre fui muito bem tratado quando eu era pequeno, criança, jovem, adolescente, até os 30, né? A gente hoje em dia fica tempo em casa, né? Até os 30. E sempre curti, assim, nas minhas férias, a gente sempre viaja e já reserva os restaurantes que a gente quer conhecer, sempre tem um jantar bacana, sempre tem coisas gostosas que eu gostava de fazer nas férias. Então eu sempre tive um interesse por isso, e eu brinco assim, todo mundo acha que ser presidente tem muita coisa legal, né? Eu era presidente da multinacional e tem muita coisa legal. Uma delas é que te levam a muitos lugares legais, né? Eu viajava muito, então conheci muitos lugares, restaurantes legais na África, na Ásia, na Austrália, pela América Latina. E esse sempre foi um programa que, já que eu estava viajando, tinha meus fins de semana sem estar com a família, eu sempre então tentava fazer uma coisa na gastronomia legal. Entendi. Então esse gosto veio daí, e quando então a gente estava naquele momento de pandemia, o que eu ia escolher? Eu comecei a segmentar o que eu não queria da gastronomia, né? Eu não queria nada que tivesse impacto de pandemia. Então, com isso, eu descartei ser um restaurante, com isso eu descartei ser uma cafeteria com mesinhas e serviço, com isso eu descartei a gente estar num shopping ou no aeroporto, né? E como ponto físico, eu entendi que tinha que ser no bairro, uma loja de rua, que era uma tendência, né, das pessoas procurarem coisas mais abertas, amplas, né, naquele momento, e uma loja que fosse grab and go, né, que você vem, se serve e vai, né, que a gente pudesse propiciar um momento legal, diferente na gastronomia, para a pessoa curtir fora, seja fora, no caso aqui a gente está em frente a uma praça linda, a gente daqui a pouco vai ter um lounge aqui do lado, uma área externa legal, mas com essa estratégia de ser, vamos chamar assim, de Covid-free, né, que eu coloquei na minha cabeça, né? Então saiu esse desenho de como seria, vamos dizer, o modelo de negócio, né? Mas qual seria o negócio, né? Ainda tinha essa questão a ser resolvida, né?
E aí, de novo, eu trouxe um pouco da minha experiência de ter morado em alguns lugares já, né? Eu nasci em Campinas, morei e cresci no Rio, já morei em Goiânia, já morei em BH, moro aqui em Porto Alegre há 12 anos, né? E a gente, no Brasil, isso é muito comum na América Latina. Que são perfis de consumos diferentes, né? Isso. E ofertas de produtos diferentes quando você está no Brasil, no Rio e São Paulo, e quando você está em todas as outras capitais, né? Vamos comparar assim, olha, se você está no Leblon, no Rio de Janeiro, você em 2 quadras você tem 5 padarias, 2 casas de carne, delicatessen, loja de doce, todas as de chocolate, né? Uma comodidade. Quando você sai desse eixo Rio e São Paulo, as coisas são mais dispersas nos bairros, né? A cidade tem uma extensão, tem uma geografia que esse público classe A, B, A+, ele não tem um nível de concentração que nem Rio e São Paulo. Então, aquilo sempre me incomodou, que eu tinha uma rotina de... Eu ia num lugar comprar o pão que eu gostava, Levan e tal, um pão bacana. Aí a minha esposa é vegetariana, eu tinha que ir no outro lugar comprar o pão para ela. Nenhum desses lugares vendia os frios fatiados fininhos, daí eu tinha que ir para um terceiro lugar. Aí meu filho gosta de um determinado chocolate, eu tinha que ir para um quarto lugar. Então, nesse tipo de cidade, né, que não Rio e São Paulo, no Brasil, você geralmente, para montar seja um jantar bacana, né, comer um sanduíche diferenciado, ou se acomoda em comprar uma coisa boa e outras não tão legais, ou não ter o produto, e aquilo sempre incomodou. Né? Eu cresci com a comodidade ali, de ter tudo muito fácil. Daí viria a ideia das multimarcas. Exatamente. E onde, de repente, a pessoa, você até me comentava comigo, onde a pessoa ali do celíaco, até mesmo carnívoro, pode encontrar aqui diversas iguarias. Exatamente, é isso aí. Então eu queria criar um ponto que gerasse essa comodidade, né, para o morador local, fora do eixo Rio e São Paulo, onde ele pudesse ir no mesmo lugar e contentar os diferentes tipos de padrões alimentares, mas sempre com produtos de primeira linha, né? E aí eu comecei a estudar, nesse primeiro ano de projeto, por que muitas dessas marcas que são sucesso regionais, elas estão sempre orbitando naquele mesmo ponto. Aquela doceria maravilhosa, está há 10 anos, tem fila todo dia e ela não expande. Né? E comecei a fazer um exercício de conversa mesmo, assim, a tomar café com o dono da padaria, conversar com o dono do pastifício e assim entender as dores desses empreendedores regionais de sucesso e entender qual era o gargalo para eles crescerem, né? E também sempre me incomodou que no eixo Rio e São Paulo você acha grandes marcas internacionais, né, de renome, ou grandes marcas nacionais que só orbitam no Rio e São Paulo, né? E na essência, o cliente quer essas marcas com comodidade, sejam as que estão na cidade de sucesso, mais próximas, né? Ou quer essas marcas que eles vão para o Rio, São Paulo, Nova York, Paris. Fala, por que não tem isso aqui em Porto Alegre? Por que não tem isso aqui em Goiânia? Né? Quem já não viajou e já não sentou em algum lugar fora do Brasil e falou, por que não tem isso na minha cidade? Fez algum tipo de pesquisa, assim, para de repente começar a eleger esse mix de produtos, assim, para talvez identificar um pouco do perfil de consumo da região? Sim, boa pergunta essa. Eu sempre falo que o Motu nasce de um exercício de empatia com o público. Porque quando eu tentei entender esse cenário, eu falei, então eu preciso entender com o morador local quais são essas marcas de desejo, tá? Então a gente fez 4 meses de pesquisa
com os moradores de Porto Alegre, de determinado nível social, que era o nosso público-alvo, perguntando para eles assim, ó, quais são as padarias que você mais curte na cidade? Quais são as melhores docerias, né? Que carne tu acha? Qual é a boutique de carnes que tem a melhor carne? Né? E mais, que experiências você vivenciou fora que você pensou, poxa, podia ter na minha cidade uma lojinha assim que eu vi em Paris, ou aquele café na janela em Nova York, né? Então a gente ouviu tudo isso. Então eu consegui ter um mapa dos marcas e produtos de desejo dos porto-alegrenses, tá? E aí que começa o nosso trabalho de curadoria, aonde a gente começa a estudar essas marcas, entender o seu propósito, entender, por exemplo, como a gente é uma empresa digital, tem que ser uma marca que tem uma atuação digital bacana, para a gente poder ter sinergia nas estratégias digitais, propósito mesmo, né? O que o dono daquela marca se predispõe, né? O que ele está interessado, não só um produto para vender, mas o que ele quer proporcionar para o cliente. A gente sempre conversou buscando parceiros assim, que estão o máximo possível na nossa sinergia, vamos dizer, de sustentabilidade, né? E meio ambiente, sociedade, né? Então, assim a gente seleciona, negocia com esses parceiros e faz um trabalho diferenciado dessas marcas, né? Onde a gente junta marcas que geralmente não tem nenhuma conexão, né? Mas por estarem no mesmo ponto, físico-digital, e a gente trabalhando elas integradas, a gente consegue que um cliente venha no Motu procurando um determinado tipo de grãos, mas tem comunicações na loja, interações às vezes até de produto, que ele acaba descobrindo uma marca nova de chocolate, vendo que aqui ele também consegue fatiar os frios fininhos na hora, e ser uma experiência bacana, que ele venha na loja física e ouça uma música legal, né, que tenha uma arquitetura que seja agradável para os olhos, né, que a loja converse com a marca. Então, acho que é parte do que a gente tentou construir. Luiz, você falava desse trabalho de curadoria, né? É tu mesmo que faz a curadoria, deve ser interessante, né? Tem que experimentar todo. É um trabalho também sério, né? Tem um lado também gostoso nisso, né? Sim, sim. Tu até me dizia hoje, passou a manhã inteira, como é que teve um café da manhã só com, sim. Com doces. Hoje, assim, ó, nesse último ano, né? Eu venho fazendo essa curadoria e experimentando. Eu não experimentei tudo que tem na loja, né? Até porque a loja não pode ter só o meu gosto. Então eu sempre trouxe outras pessoas. Então, por exemplo, hoje quando a gente está testando um produto que é sem glúten, a gente tem 2, 3 pessoas que são intolerantes a glúten, que faz esse teste pra gente. Eu experimento também, né? Para ver se eu mesmo, sem ter a intolerância, acho um produto bacana, mas sempre ali tentando ouvir o cliente, né? Hoje a gente estava falando, que eu estava brincando, que hoje eu fui experimentar uma loja nova de Porto Alegre, que é especializada em pudins. Pudins. Então, desde aquele pudim de leite condensado da vovó, até um pudim de brie com goiabada. Então, a minha manhã foi divertida. Olha só, um aspecto também muito interessante que vocês têm na proposta, que é relacionado também a trazer, vamos dizer assim, novos empreendimentos também para dentro da plataforma, e aí sim tentar buscar um impulsionamento, né? Tipo aquela coisa do crescer juntos, né? E isso é uma coisa que vocês também trazem dentro da proposta de vocês, né? Sim, isso é uma coisa bem legal, assim, no começo, até muitos empreendedores regionais achavam estranho, porque eu abordava querendo desenhar uma estratégia junto, né? E não nesse mecanismo de compra e venda simples, né? Certo. Porque para mim, assim, e mais ainda porque vim de outro segmento, a experiência dessas pessoas do segmento é fundamental para o Motu, né? E a gente quer que o Motu também se torne fundamental. Então tem um ciclo ali, né? Então, por exemplo, todas as marcas parceiras, a gente tem metas de venda em conjunto. Não é uma coisa que ele vende e é problema meu aqui da loja. E a gente monitora a meta de venda e vai ajustando a estratégia, fazendo degustação. Começamos, as próprias marcas começam a ver, poxa, eu vi que você tem essa doceria, vamos fazer um pão com aquele doce daquela doceria, né?
e a gente começa então assim gerar até produtos novos. A gente fez o nosso primeiro produto de co-branding semana passada, no fim de semana, uma série limitada de croissants de um padeiro que é nosso parceiro da Zona Sul, que faz uma linha de panificação francesa. Então ele faz um croissant espetacular, e a gente tem uma empresa, uma fazenda que faz goiabadas orgânicas, cascão. Então a gente fez um croissant de goiabada cascão orgânica, que tinha naquele dia uma quantidade limitada. Então a gente assim atendeu um cliente que entregou um produto muito bacana, único, né? Trouxe a escassez como um elemento assim de desejo, né? E conseguiu integrar então a padaria de Porto Alegre, né? E toda a mídia digital que ela tem, jogando força para a mídia digital da fazenda do interior de São Paulo. Essas empresas normalmente elas nunca iam se conversar, nunca uma ia surfar a onda da outra. Então a gente funciona como um hub de conectar marcas que normalmente não se conversam, né? Isso é muito legal no projeto. Muito legal. Porque até a gente andando aqui pela Mutu, a gente vê que separado em áreas, em ilhas, né? Você teve essa... E também a gente vai falar já sobre os aspectos também da arquitetura, todo esse cuidado que a gente teve. Mas isso eu achei muito bacana, assim, para quem circula aqui dentro, separado em ilhas, onde que tem os doces, os grãos, enfim, eu acho que isso também foi algo que vocês pensaram com muito cuidado, né? Entre tantas outras coisas aqui que foi pensado com cuidado. A gente, quando eu fui escolher a arquitetura, né, primeiro eu precisava de uma loja técnica, né, que ela tem geladeiras, freezers, forno de aceleração, micro-ondas, câmara fria, né? Então tem uma complexidade técnica. E no geral esse tipo de segmento apresenta lojas frias, né? Porque tem muita área com geladeira. Então eu contratei uma consultoria que é uma multinacional especializada em desenvolver a parte técnica, mas me preocupei de contratar uma arquitetura de moda que vestiu as geladeiras com a nossa identidade e vestiu a loja com a identidade que a gente desenvolveu na marca. Então a gente teve um trabalho de 2 arquiteturas para chegar nisso aqui que a gente está vendo hoje. Muito legal. Olha, tem uns aspectos assim que você está falando da arquitetura, mas quando a gente entra na loja já tem toda uma identificação geográfica. Isso é muito bacana. Então, vamos começar um pouco antes para as pessoas entenderem, até falando sobre o conceito da palavra Motu e até para chegar no nome. Conta um pouquinho dessa história para nós. Beleza. Explicar um pouquinho assim, né? Todo mundo fica curioso de saber o que é Motu, né? Essa palavra, de onde surgiu esse nome, né? E Motu é uma palavra de origem polinésia. Eu tive uma experiência de ir para a Polinésia numa viagem bem bacana. Eu casei pela segunda vez na Polinésia e minha lua de mel foi no Motu. Né? E tu me fala, sua lua de mel foi no Motu? O que é um Motu, né? O Motu em polinésio é aquela ilhota de areia branca e palmeiras linda que fica dentro de uma piscina de corais. É aquela ilha que geralmente quando tu pensa ali, Bora Bora, Polinésia, Tahiti, né? Você já pensa, poxa, eu queria estar naquele lugar, né? Então é daí que vem essa coisa da ilha, né? Que quer dizer Motu, né? Então a gente achou que dava, assim, que era isso que a gente queria criar, né? Sabe aquela brincadeira que a gente faz de quem você levaria para uma ilha, né? Mas só o quem não adianta, né? Você precisa levar o que também, né? Então o que você levaria, né, para uma ilha, né? E quando você pensa uma ilha Motu, tu quer que esteja lá com você o que há de melhor, o mais bacana, né? Que você merece aquilo, né? Então, disso que vem esse nome, assim, de uma ilha onde você encontra os teus produtos de desejo, que você é atendido de uma maneira diferente, que você está num ambiente que te abraça, que tem uma jornada arquitetônica fluida, né? Bem comunicada a loja, para os clientes entenderem
o que tem disponível, né? E assim que começou a nossa jornada da arquitetura. Como é que é aquela história ali, quando você entra já na loja, ali já tem uma identificação ali? Ah, sim. A gente pensou muito assim, como é que a gente daria um ponto icônico assim para a loja, né? E aí veio pra gente que uma ilha, né? Uma ilha não tem endereço, né? Uma ilha tem coordenadas. Então, a gente logo na entrada da loja, quando você começa a sentir toda a experiência da arquitetura sensorial, no chão a gente tem gravado a cidade, que é a nossa loja, e as coordenadas geográficas são exatamente aqui do ponto da loja. Então, hoje, se você digita no Google aquelas coordenadas que você viu ali, você cai exatamente aqui onde a gente está conversando hoje. E a questão sensorial, né, que eu acho também importante, você comentava comigo, é que você, dentro da loja, você tem uma percepção do som, né? Fora já é outro. Né? Sim, sim. Isso a gente trabalhou assim, eu fiz questão de contratar a CUB, que é um escritório especializado em arquitetura modular para o varejo com arquitetura sensorial, né? Porque as meninas são especializadas exatamente em criar esse ambiente, né? Então, por exemplo, aqui estava falando da entrada da loja, a gente trabalhou uma arquitetura de uma cortina de vento na porta da loja, que é uma porta grande, que a gente tem uma praça linda na frente, né? Que lá do outro lado da praça você vê dentro da loja, de dentro da loja você está dentro da praça, né? Mas isso poderia gerar uma loja barulhenta. Então a gente desenvolveu uma estratégia de uma cortina de ar, né? Que quando você dá um passo para fora da loja, você escuta a rua. Mas quando você passa das coordenadas, você passa a viver realmente aquela experiência do Motu ali. Você começa a ouvir os sons da loja, a música, né? Então, assim, já é a primeira parte que muitas vezes o cliente não percebe, mas ele está percebendo, né? É isso que eu queria comentar, né? São pequenos detalhes, né? Que talvez, assim, quem for visitar a loja... e que não estivesse sabendo agora, né, que de repente não nos ouviu, né, não perceba. Mas eu acho que no final, a gente comentava isso, né, que são tantos detalhes, são tantos pequenos detalhes que formam uma grande diferença. Eu acho que isso é um pouco do segredo do motor, né? Sim, sim. A gente, assim, trabalhou... Eu sempre gosto de dar o exemplo, por exemplo, das embalagens, né? A gente investiu 120 horas de estudo de desenvolvimento de embalagens. Tá? Primeiro, por uma premissa assim, que eu acredito muito, que para mim não faz sentido eu ter uma rentabilidade poluindo o planeta, né? Então, o máximo que eu puder fazer para evitar isso, né? Eu sempre vou com meus filhos na praia, a gente, desde que eles são moleques, a gente cata lixo e tal, e plástico, para eles aprenderem, né? Aquela história do canudinho, que é um exemplo. Então, a gente investiu muito para desenvolver embalagens que fossem sustentáveis, recicláveis. Então, nosso copinho de bebida é de fibra de bambu, a tampinha é de um resíduo de mandioca, todas as sacolinhas são de papel reciclado, ou reciclável, biodegradável, né? Então, não só no quesito, vamos dizer assim, da sustentabilidade, mas num quesito de possibilitar uma experiência legal, né, para o cliente. Hoje, normalmente, tu vai numa loja, tu ganha uma embalagem de plástico, que não é a mais agradável, que tu chega em casa, joga fora e coloca numa outra embalagem, né? A gente tentou trazer, por exemplo, embalagens que são agradáveis, que você possa até usar na tua mesa, se você quiser. Eu sempre uso de exemplo, por exemplo, a caixinha de doces e confeitariamos, né? É uma caixinha bonita, mas a gente tinha uma preocupação de espaço, então a gente desenvolveu uma caixinha angulada, porque ela fica uma dentro da outra, e onde normalmente uma loja empilha 10 caixinhas, a gente empilha 100. Tá? A gente traz todo o conceito da marca, né, trabalhado, que você vê pela loja, depois a gente vai mostrar. Então, a caixa conversa com a marca, que conversa com a loja, que conversa com o digital. E eu tinha uma das coisas que eu vi com os nossos parceiros de docerias, vários não entregam os doces no delivery, tá? E por que eles não entregam os doces? Porque o motoboy, o doce capota, né? Tá? Você não chega com aquela qualidade. Então a gente tentou desenvolver uma caixinha, que a gente aqui, não está aqui, mas a gente tem divisórias que prendem o doce, e quando você chegar na sua casa, para você pegar uma tortinha delicada e não estragar, a nossa caixinha abre a frente e você pode tirar o doce assim, né? Então são
Os detalhes estão até nas embalagens. Nas embalagens, sabe? Então foi... o pessoal fala que tem bastante penso. Sustentabilidade, inovação, praticidade, né? São todas coisas que acabam fazendo uma grande diferença. O outro aspecto que é muito interessante que você vai encontrar são iguarias. A gente adora mostrar na Algo Urbano iguarias. E aqui no Mutu tem, olha, iguarias assim, ó, sensacionais. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma pausa e daí o Luiz vai nos mostrar as iguarias que ele assim acha mais especiais, aquelas que as pessoas assim vêm aqui e procuram bastante ou que todo mundo gostaria de conhecer. Pode ser? Vamos nessa. Então tá, combinado. Fica aí que a gente já volta, hein? Isso tudo que o Wagson apresenta aqui é um sonho, né? É a maneira, né? A finalização, o acabamento, a embalagem. Todo bom churrasco tem uma boa história para contar. E na Cutelaria Vargas você encontra as melhores facas artesanais para fazerem parte deste momento, garantindo churrascos com ótimas lembranças. Seja em aço inox ou aço damasco, as facas artesanais da Cutelaria Vargas, donas de um corte preciso e boa forja, permitirão churrascos muito mais saborosos daqui para frente. Cutelaria Vargas, os melhores modelos de facas artesanais, parceladas em até 6 vezes e entregues em todo o Brasil. Bom, já estamos de volta com o segundo bloco do Agro Urbano de hoje, aqui visitando a Mutu, uma plataforma multimarcas de vários produtos prêmios. E a gente prometeu, antes do intervalo, que a gente iria mostrar iguarias. E é claro que a gente vai começar por iguarias do Rio Grande do Sul. Estamos aqui com os azeites gaúchos, é isso, Luiz? Sim, no nosso estudo aí, no nosso último ano, né, a gente começou a entender um pouco melhor do azeite, né? E um fator que pouca gente sabe, né, é que o azeite é tão melhor de ser consumido quanto mais rápido ele está tem que ser jovem, né? Tem que ser jovem, né? E a gente tem uma cultura que vem de muitos e muitos anos do que o importado é melhor, né? Então, a gente tem no Brasil, para você ter uma ideia, só 3% dos azeites vendidos no Brasil são nacionais. Exatamente. E quando você realmente compara o que tem de entrega num azeite espanhol, né, por exemplo, português, são muito bons. Só que o tempo que o azeite demora para chegar aqui, a importação, o container, todo esse processo, a gente vai estar consumindo um azeite às vezes com 12 meses. Né? E quando a gente fala azeites aqui do Rio Grande do Sul, no caso a gente tem uma seleção de 3 marcas aqui do Rio Grande do Sul, as 3 premiadas. Inclusive a primeira produtora do Brasil, do Sul, né? O primeiro azeite. Tem as centenárias, as oliveiras centenárias. Centenárias de Cachoeira do Sul. Exatamente. A gente vê a diferença, né? É um produto que foi engarrafado há 1, 2, 3 meses. Né? Então, você realmente percebe o sabor. Né? Então, a gente traz sempre essa ideia de não só valorizar o nacional, valorizar o regional, mas também assim, fazer esse trabalho de explicar para o cliente. Né? Eu até pouco tempo atrás era um cliente que eu ia olhar diferente para um produto nacional. Agora que eu entendo, eu vou estar sempre procurando o nacional. Né? Aquele aculturamento, né, que a gente também faz para o consumidor. O azeite, você frisou muito bem, né? Diferentemente do vinho, quanto mais jovem, melhor. E quanto mais próximo de você, melhor, porque o azeite ele tem 2 inimigos, que é o oxigênio e a luz. Então, assim, são coisas, às vezes, as pessoas perguntam, qual é o melhor azeite? O melhor azeite é aquele que está mais próximo
E não que o azeite internacional ele é inferior. A gente, óbvio que aqueles azeites dos países tradicionais, né, são azeites de qualidade. Mas até chegar até nós aqui, passando pelo oceano, sendo invasado tudo, ele acaba perdendo a qualidade e os azeites gaúchos, eles são excelentes. Você sabia que até ele é recomendado até por médicos. Às vezes a gente tem a feira do azeite em Porto Alegre e a gente às vezes conversa lá com consumidores que dizem, olha, o meu médico disse para ir consumir o azeite gaúcho que é bom. Acredita? Você vê que o povo na Itália também, né, vive até 100 e poucos anos com muito azeite na veia, né? Mas tem outras coisas, tem muitas outras coisas aqui, as iguarias. Mostra alguma coisa para nós também. É legal a gente olhar aqui. É legal a gente olhar aqui, a gente fez uma seleção muito especial do nosso parceiro de carne. Um aqui de churrasco, né? Aqui pro pessoal do Rio Grande do Sul é o diferencial, né? E a gente então fez uma pesquisa muito detalhada e temos aqui hoje a marca, né? Que é uma marca nova, até recente no mercado, que é a Six Dry Age, mas que foi a boutique de carne mais votada na nossa pesquisa. Tá? Eles trazem todo um trabalho desde lá da fazenda, do cultivo, um gado rastreável, né? Você vê que nas carnes a gente tem um QR Code que você consegue ver a história toda da criação, né, do gado, com uma paleta de produtos, um cardápio de produtos bem diversos, né? Desde um hambúrguer dry age até um aguiu, um tibone, né? Cortes bem interessantes. E a Six é o único certificado de carne dry age no Brasil, né? Que tem realmente um selo ali de certificação. Então, quando você consome esse produto no Motu, a gente realmente está ofertando para os churrasqueiros do Rio Grande do Sul uma carne que é realmente de primeiras. Selo de qualidade mesmo ali, né? Que tem, né? Mas tem outros produtos aqui também, os produtos diferentes, né? A gente tem... Vamos mostrar ali que também tem ali. A gente tem uma área de pastifício, onde a gente tem um pastifício muito tradicional da cidade, que foi o mais votado. Dentro daquele conceito que a gente conversou de atender as diferenças de alimentação, das tendências de alimentação, né? A gente buscou produtos assim, gluten free, veganos, especiais, né, na sua fabricação, mas também diferentes, né? Então a gente tem aqui coisas como sem glúten, coxinha de frango, sem glúten, empadinha, bolinho de carne seca com abóbora, coisas que normalmente essas pessoas com essa situação de alimentação diferenciada não conseguem achar, né? Então as famílias têm que ir para um lugar, para outro, para montar essa refeição. E aqui não, a gente agrada gregos e troianos, vamos dizer assim, né? Não, bacana. A gente estava falando agora há pouco também dos vinhos, né? Sim. Tem é muito setorizado por áreas, a gente comentava, e tem a parte dos vinhos, né? Sim. A nossa adega, a gente fez um trabalho de 6 meses. Primeiro em quem seria nosso parceiro regional, né? Então a gente escolheu a Sommelier, que tem mais de 15 anos de experiência nisso, com um dono muito atuante no negócio, um sommelier mesmo atuante no negócio, 3 lojas lá em Porto Alegre. E a gente, então, teve as mãos da Sommelier, as nossas do Motu, né, trazendo as nossas preferências, mas a gente não podia deixar de trazer, dentro desse novo mundo, opiniões de influencers, né? Então a gente teve um influencer de vinho que nos ajudou a compor aqui a adega. Então a gente tem uma adega bastante de dia a dia, né? Assim, com opções, uma variação de preço bem interessante, e trazemos grandes nomes da Argentina, do Chile, Uruguai, bastante vinhos nacionais. A gente tentou ter uma força legal aqui no Rio Grande do Sul, né, de vinhos nacionais, mas trazemos os vinhos do Velho Mundo, né, trazemos vinhos da Austrália, da Califórnia. Uma carta para o dia a dia ou para momentos especiais. Ou uma festa bacana, espumante, rosé. Agora está chegando a primavera, a gente começou e montou uma carta de rosé bem legal e tal. Então acho que a gente... E até vamos começar a gerar experiências diferentes. Esse fim de semana a gente vai ter kits de piquenique na praça com espumante rosé, né? A gente já está na primavera, então o cliente pode encomendar um kit de piquenique pelo nosso Insta, né? E daqui a pouco pelo nosso e-commerce.
e ter uma experiência bacana aqui com todos esses produtos, um piquenique legal, seja um casal, seja uma família, né? A gente já vai ter tudo montadinho. Como é que vai funcionar isso? Como é que o pessoal vem, você tem um kit, compra e vai na praça que fica E vai na praça que fica aqui na frente, nosso kit vem com a toalha de piquenique, vem com as bebidas da cafeteria, bebidas geladas. E para quem gosta de tomar um espumante, vai ter um espumante gelado. Quem quiser tomar uma cerveja, a gente tem cervejas da Malvadeza, da Mud Brewery, da Phil, que vão estar todas geladinhas também. Então, desde a criança que toma um suquinho ali de laranja Kids, até o papai que quiser tomar uma cerveja aí comendo todos esses produtos bacanas, né? Bacana, isso acontece regularmente, sempre. Não Esse é o nosso primeiro, né? Esse fim de semana a gente está anunciando e fazendo nossos primeiros kits de piqueniques, mas a nossa ideia é ter isso como recorrente, né? Ainda mais agora, daqui a pouco vai entrar primavera e verão, que a praça está sempre cheia, né? Então a gente vai ter mais essa novidade aqui bem em frente do motor. Você que tá vendo aí no Agro Urbano, ó, diz que viu lá no Agro Urbano, liga pro Luiz aqui, quando vem comprar o kit assim, ó, pede um descontinho pra eles aí. Ah, isso aí. Luiz, tem outras áreas aqui também, muito bacanas. Tá. Vamos conhecer também? Vamos, claro. Vamos lá. A gente, dentro da nossa curadoria, né, a gente traz toda uma área de temperos, uma área que a gente acabou de montar Adoro aqui. temperos, cara. Temperos, adoro. Eu vou te mostrar uma coisa que acho que você vai pirar, né? Eu digo assim, ó, o mundo das trufas, eu vi que vocês fizeram um programa super legal de trufas, né? Trufas E- sapucaia produzidas em Cachoeiro do Sul, num pomar de nosso pecano. Ah, que coisa incrível. Mas diga lá, o que tem? Assim, eu digo sempre, quando a gente entra no mundo das trufas é difícil sair, né? é. Porque trufa é um negócio É imperdível. como depois de você experimentar um azeite bom, depois você É. não quer saber de outro. E o que a gente trouxe um kit especial, que a gente até durante a semana que vem a gente vai fazer, a gente trouxe ketchup, maionese e molho barbecue trufado. Então a gente já tem um hambúrguer dry age da Six, um hambúrguer vegano da Urban Pharmacy. Então se você quiser fazer um hambúrguer show de bola com uma mostardinha trufada, com uma carne dry age, esse é o tipo de coisa que você acha também no motor. Tá? Que espetáculo, cara, que espetáculo. Vamos continuar circulando aí, vamos ver A o que é gente mais tem temos aí. uma área de grãos que é bacana, tem super requisitada. A gente, como é que a gente selecionou, né? A gente tem tanto grãos, farinhas, frutas secas no Brasil disponível. Também veio da nossa pesquisa. Na nossa pesquisa a gente perguntou quais são os grãos que vocês mais procuram. Então a gente tem 55 bins aqui de grãos farelos, que foram exatamente os 55 mais votados na nossa pesquisa. Então sempre ouvindo o cliente nesse exercício de empatia. A gente tem um processo no nosso check-out ali no caixa de sempre perguntar, tem alguma marca ou produto que o senhor não conversou? As trufas, por exemplo, entraram já depois de 3 clientes terem me falado, poxa, Luiz, ainda não tem nada com trufa. 2 semanas depois, agora a gente já tem trufas. Então a gente vai estar sempre trazendo essa loja viva, né? Que a gente vai ouvindo o cliente e vai adaptando pelo clima, pela localização, né? Isso é interessante no nosso projeto de expansão. A gente tem um projeto de ter 15 lojas em 5 anos, em outras capitais do Brasil. Nenhum motor vai ser igual ao outro, né? Porque os clientes de Goiânia vão ter outras marcas e produtos de desejo, vão ser diferentes dos de Joinville e assim vai. Então isso é bem interessante do motor também, que até mesmo entre motus a gente vai ter experiências diferentes. A ideia é abrir em outros grandes centros. Sim. Também. A gente tem um projeto de nos próximos 5 anos, a gente testar essa loja no próximo 1 ano, ajustar todos os processos operacionais e aí começar um plano de expansão de, depois desse 1 ano, nos 4 seguintes, abrir mais 14 lojas. Filiais ou franquias? As primeiras 2 lojas vão ser com sócios investidores e depois que a gente testar o modelo, a gente está vendo se ou vai ser uma franquia financeira ou uma franquia tradicional.
Pensando no primeiro bloco, a gente falou um pouco sobre essa tua trajetória, essa virada de chave, né? Mas assim, todo o histórico de executivo, né? O que você hoje mais aplica, além, obviamente, da gestão, assim, né? Mas que tipos de ensinamento desse mundo corporativo, assim, que tu consegue empregar nesse negócio de hoje? Tá? Eu acho assim, tem alguns pilares que me ajudaram a eu ter a carreira e me formar e hoje aplicar coisas aqui, né? Existem desafios, né? É a primeira vez que eu trabalho com perecíveis, né? Eu antes trabalhava com peça, máquina, era outra coisa, né? Então um dos grandes desafios. Mas dessa carreira eu trago algumas coisas, por exemplo, eu trabalhei muitos anos com planejamento estratégico, expansão, abertura de negócios, de filiais, representação. Então é muito uma ideia de ter processos estabelecidos, né? Então a gente já nasceu com o manual da marca, manual de operação, processos, handbook, descrição de cargos, sabe? A gente já está preparado para afinar e acelerar, né? Ou seja, tem um sonho de montar isso aqui, mas tem um executivo tocando. Eu sempre brinco assim, olha, eu tinha que, se eu tivesse um executivo tocando esse negócio para mim, quando eu era presidente, eu tinha que aprovar, né? Sim. Então eu faço as coisas só que eu aprovaria se eu fosse presidente, né? Então isso já começou até pra gente escolher essa loja. Esse papo tá me dando fome. Vamos lá pros fiambres, lá, vamos comer um pouquinho, vamos ver um pouquinho dos fiambres, que é outra coisa, uma das outras paixões assim desses fiambres. E aí tu me falava de um queijo que tu tem aí também, né? Sim. Excepcional. A gente tem um dia a dia, né, de produtos, vamos dizer, que é de qualidade, presunto, mussarela, coisas assim, mas a gente tenta fazer dentro desse processo de curadoria também sempre experimentações. Então, primeiro a gente está trazendo aqui para Porto Alegre pela primeira vez os queijos da Alagoas, né, uma fazenda em Minas Gerais, pequena, que tem uma produção de 5 ou 6 queijos, todos premiados nos últimos anos, né? Então a gente tem, por exemplo, o Alagoas aqui, ele ganhou 4 prêmios nos últimos 4 anos, né? De melhor queijo, na França, inclusive. Então, e a gente sempre oferece para o cliente, assim, uma provinha, né? A gente tem até uma plaquinha aqui. Então vamos experimentar, né? Vamos experimentar? Vamos experimentar um queijinho aqui? Vamos experimentar, pode falar. Tá. Então a gente sempre tenta oferecer para o cliente essa provinha, né? Escolhe aqui o que eu quero. Vou experimentar então. Quer experimentar um queijo bem defumado? Sim, não. O que tu me recomenda? Deixa eu te... Vamos experimentar esse aqui, ó, o Alagoa, que ganhou o prêmio ano passado de... Esse aí, Fumacê, tá? Ele é um queijo defumado a lenha. Queijo defumados. Carnes e... Bom, defumados é uma hora. A gente já fez um programa na minha sobre defumados, sobre modos defumados, mas esse ligado à carne. Mas eu acho que qualquer outro alimento, eu sou um cara que aprecio muito. Vai curtir esse queijo, né? Então, assim, a gente tenta ter o dia a dia, mas coisas bacanas, né? Eu estava te falando que parte do nosso propósito, né, é poder gerar momentos da alimentação, né, e em qualquer dia da semana, né? A gente tem uma tendência natural de se dar ao luxo de no fim de semana comer bem. Por quê? Isso é uma coisa também que colocaram na nossa cabeça, né? Por que uma terça-feira de noite não pode especial, com um vinho bom, um queijinho defumado? Pode, né? Todo dia, é um dia para se comer bem, né? Então aqui no Motu a gente tenta trazer essa ideia, dessa experiência, né? Como é que é o seu nome? Muito obrigado, Beatriz. Vamos experimentar então. Deixa eu ver o que tu acha. Queijo defumado. Gostoso, muito saboroso. E o gosto ele vai surgindo aos poucos, conforme, né, você vai enchendo a boca, né? Enchendo a boca, né? Muito saboroso. Lembra de leve um provolone, assim, mas sim, de remédio meio salgado, né? De remédio é isso. Muito bom, muito bom. Eu deixei mais para o final um espaço aqui que você me confidenciou, que é um dos seus preferidos, aí, né? Sim. Que até a gente conversou um pouco sobre a questão dos doces e tal. Então, vamos ali conhecer esse outro espaço muito bacana. A gente aqui no Motu, a
A gente, na nossa curadoria, a gente tem parceria com 4 ou 5 marcas de doces, tá? Consagrados na região. Então a gente traz uma linha bem diversa, assim, desde docinhos, que você pode fazer uma caixinha de presente, fazer uma festinha, um evento, né? A tortinhas, mini tortinhas, bolos, macarrons, né? A gente tem tudo organizado para que você tenha uma experiência bacana, né? Uma vitrine que é bonita, assim, arrumada. E eu brinco aqui, é na curva, né, do nosso balcão, que é difícil não derrapar na curva aqui, né? Não tem como, né? Geralmente as pessoas estrategicamente funcionar aqui e não resistem a um cafezinho, né? A gente só serve café orgânico, biodinâmico, do Café Montanhas do Sul, do Café do Mercado, que é nosso parceiro da cafeteria. A gente também quis trazer uma coisa que eu acho que é justa, né? De as bebidas para os veganos custam o mesmo que as bebidas para os não veganos, né? A gente trouxe o que a gente considerou o melhor leite para bebidas veganas, o Nut da edição barista. Então, geralmente nos lugares o vegano, além de ser difícil achar, ele tem que pagar mais caro, né? Aqui a gente tem uma carta toda que o vegano pode ter a opção das bebidas e com um leite realmente que é especializado para o barismo, né? Então, é muito... Uma coisa que nos chama a atenção foi aquilo que você disse, né? Que eu acho que de repente um vegano ou não vegano, enfim, as pessoas que de repente têm até preferências diferentes podem encontrar tudo no mesmo lugar. Essa preocupação, acho que acaba também sendo algo muito interessante para quem quer buscar num local só esses tipos de diferenças. Eu, na minha casa, por exemplo, acontece isso, né? Tem uma preferência diferente da minha esposa e tal, e aí a gente tem que ir em lugares diferentes. Então, é interessante até para o consumidor encontrar tudo no mesmo ambiente, né? Sim, na minha casa também é assim, muitas vezes um quer o hambúrguer, outro a pizza, um quer uma saladinha. No Mutu você consegue conciliar tudo, né? Essa mesma demanda. Que legal. E tem, agora tá fechado por causa do horário, mas aquela, você falava sobre a janela, né? A gente tem aqui uma janela que dá para a nossa área externa. A gente tem um projeto ali, a gente vai montar um lounge bacana ali, dá para fazer boa música, tomar um café. Mas hoje a gente já atende na janela, então se estiver passando aqui, a gente fica no bairro Petrópolis, né? Na rua Luiz Só, na pracinha, acho que a pracinha mais conhecida por ser a pracinha que tem a feira orgânica nos sábados, né? Então ela é muito emblemática por causa disso. Então a gente tem uma opção de cedinho, tu passar rapidinho aqui até antes do trabalho, pegar o seu copinho de café, tomar um café top qualquer dia da semana. E nas redes sociais, como é que encontram lá? A gente é Motu Fancy Food, tá? A gente tem já a nossa página no Face e no Insta. E a gente também tem um canal bem legal no Spotify, com várias trilhas do Motu, onde você pode não só comer bem, mas ouvir uma boa música, ter uma experiência bem legal de novo. Luiz, muito bom esse papo, né? Vamos fazer o seguinte, então vamos encerrar tomando um cafezinho aqui, né? Para que a gente possa, então, fechar com chave de ouro. E quero te agradecer muito aí essa conversa no Agro Urbano. Tenho certeza que quem está nos acompanhando vai gostar. São muitas novidades, é uma loja extremamente aconchegante. Quem vem aqui não vai se arrepender. E mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, eu. Foi um bate-papo excelente. Te convido a tomar então um drink da casa agora, que é o Abraço Motu. Opa! Acho que você vai se sentir abraçado. Vamos lá então, vamos experimentar o drink. Valeu, pessoal. Agro Urbano, volta semana que vem, hein? Um abraço. Obrigado. Valeu.